e em 1982, fomos conhecer a cidade de Lins. Meu pai havia tomado uma decisão que mudaria tudo: sair da grande São Paulo para tentar dar uma vida melhor aos filhos. Ficamos 15 dias na casa de uma amiga da minha mãe, Ieda. Depois voltamos para São Paulo. Pouco tempo depois, meu pai anunciou a venda da casa. Foi tudo rápido. Quando a casa foi vendida, o caminhão de mudança chegou, e nós fomos. Mudamos para Lins e fomos morar ao lado dessa mesma família. Logo nos primeiros dias, meu irmão Roger saiu para andar de bicicleta. O que ele não sabia é que meu pai havia deixado o guidão frouxo, para caber melhor no caminhão. Ele desceu uma ladeira, Marechal Vasques, e caiu. O guidão ficou nas mãos dele. Eu tinha entre 11 e 12 anos. Ele, uns 9 ou 10. Lembro pouco dos detalhes, mas lembro da sensação. Tudo era novo, intenso, sem tempo para medo. Éramos 4 irmãos. Eu, a mais velha. O terceiro tinha uns 6 ou 7 anos. O caçula, apenas um aninho, nascido em 1980. Meu pai fez tudo às pressas. Vendeu a casa, arrumou trabalho, colocou a família inteira dentro de um caminhão e foi. O sonho dele era trabalhar na empresa Reunidas, mas no começo trabalhou no laticínio Flor da Nata, depois como motorista. Meu pai era assim, comunicativo. Trabalhador, sem tempo ruim. Mesmo com chuva, frio ou madrugada, ele ia. Nunca faltou. Muitas viagens eram de madrugada, porque o leite precisava chegar cedo aos lugares. Eu o admirava profundamente. Talvez não tenha sido um bom pai aos olhos de todos. Mas era um pai preocupado, presente à sua maneira. Tudo o que ele ganhava na rua, trazia para casa e dividia com os filhos. Ele sabia das nossas necessidades. Sabia que nem tudo existia dentro de casa. Essa foi a forma dele amar. Do jeito que sabia. Do jeito que dava, e algumas histórias não são feitas de perfeição. São feitas de coragem, e como tudo na vida, havia começo, meio e fim. Um belo dia, meu pai saiu da empresa onde trabalhava. E isso, para quem o conhecia, era algo raro. Ele não era homem de largar emprego sem ter outro certo. Nunca pedia conta por impulso, muito menos era mandado embora. Sempre foi exemplo de trabalhador. Dedicado, responsável, daqueles funcionários que qualquer patrão gostaria de ter. Até nas folgas, quase nunca dizia não. Pouco antes de entrar na empresa Reunidas, vivemos uma cena que nunca saiu da minha memória. Voltávamos da igreja da Vila Ribeiro, em Lins. O caminho era longo, feito a pé. Naquela época não existia ônibus circular como em São Paulo. Passávamos por uma rua de terra, próxima à garagem da Reunidas. Meu pai parou, olhou para aquele lugar e disse, com uma convicção silenciosa: meu sonho é entrar nessa empresa. E um dia eu vou conseguir. Ele era assim, positivo. Para ele, obstáculos não existiam, existiam caminhos. Foi então que meu irmão do meio, ainda criança, disse algo que nos deixou em silêncio por alguns segundos, seguido de risadas emocionadas: pai, vai lá falar com o dono. Se não tiver vaga de motorista, eu aceito abrir e fechar os portões da empresa, para os ônibus e para as pessoas passarem. Uma criança. Uma resposta simples, mas certeira. Ali eu entendi algo que carrego até hoje: criança observa tudo. Aprende olhando. Sente o mundo antes mesmo de saber explicá-lo. Tenho certeza de que, naquele momento, aquilo foi exatamente o que meu pai precisava ouvir: um apoio emocional, um sinal de que não estava sozinho. Mais tarde, já adulta, muitas vezes estive nessa mesma posição, buscando apenas uma palavra de força para continuar. Naquela fase, eu e meus irmãos estudávamos na escola Calazans Luz. Eu cursava a 5ª série. Lembro especialmente da professora Teresa, de matemática. Uma mulher comprometida de verdade com seus alunos. Muitas vezes, por livre e espontânea vontade, ia até minha casa para me ensinar. Na época, eu achava aquilo um tormento. Até no dia de folga essa professora vem me encher com matemática, mas foi exatamente por causa dela que a matemática se tornou, até hoje, minha matéria preferida. A forma como ela ensinava me fez aprender, compreender e amar. Nem todos os professores são assim, e isso faz toda a diferença. Em 1983, meu pai parou de pagar aluguel e comprou uma casa na Avenida São Paulo, em Lins, próximo ao Cibral.
Eu tinha 13 anos, ele ainda trabalhava no laticínio Flor da Nata. Nessa época, fui estudar na escola Octacílio Santana. Mas meu pai era imprevisível. Do dia para a noite, tomava decisões e colocava em prática. Ele decidiu me tirar da escola. Na visão dele, eu ficava longe dos olhos dele. Poderia estar matando aula, namorando escondida, fazendo coisas que ele não controlava. Para ele, a forma de me proteger era me manter em casa. Afinal, na mentalidade daquela época, filhos homens não engravidam, não, trazem problemas. A visão era clara: mulher não precisava estudar tanto. Quando casasse, seria sustentada pelo marido. Saber ler e escrever já estava bom. Não o culpo. Era a forma como ele foi criado. Era o reflexo de uma época marcada por crenças limitantes, preconceito e machismo estrutural. Ele dizia muito: não existe amizade entre homem e mulher. Isso era comum nos anos 70. Minha mãe também pensava assim. E eu fui criada nesse ambiente. Em 1986, finalmente, meu pai entrou na empresa Reunidas. Seu sonho se concretizou. E ali ficou claro: tudo tem seu tempo. Ele esperou 3 anos para realizar um sonho que começou quando vendeu a casa em São Paulo e mudou a família inteira para o interior. A vaga, porém, era para Bauru. Ele aceitou, mesmo sabendo que tudo mudaria novamente. Vendeu a casa, como sempre fazia, e fomos para Bauru, morar de aluguel na Rua Paraná com o Espírito Santo. Ficamos cerca de 6 meses. Pouco tempo, mas suficiente para virar tudo de cabeça para baixo mais uma vez. Depois surgiu uma vaga em Lins. Meu pai estava na fila, esperando a oportunidade. Voltamos, e, ao retornar, ele comprou outra casa, no Pazeto, Rua Hiroshi Kato. Foram tempos bons. Essas idas e vindas nos permitiram conhecer muitos lugares, muitas pessoas. O lado difícil era nunca criar raízes profundas, nunca estar no mesmo lugar por muito tempo. Era uma vida quase cigana. Em 1987, mais uma mudança. Agora para Bariri. Cidade pequena, poucas opções, mas com praças cheias, lago, adolescentes se reunindo nos fins de semana. Mais uma vez fiz amizades, mas sem criar laços profundos. No fundo, eu já sabia, a qualquer momento, o caminhão poderia voltar à estrada. Foi nessa época que algo dentro de mim mudou. Eu decidi: dessa vez vai ser diferente. Chega de meus pais ditarem todas as regras. Chega de apenas obedecer. Provavelmente fui a filha que mais bateu de frente com meu pai. Mudava regras, criava as minhas, e, no fundo, eu sabia, aprendi isso com ele. Se para ele não existia a palavra não, para mim também não. No dia seguinte em que completei 18 anos, comprei uma passagem para São Paulo e fui morar com minha avó materna. Meu pai tentou impedir, mas eu já tinha tudo esquematizado. Fui exatamente no horário em que ele estava viajando, e não poderia me impedir, se ele era imprevisível. Eu também era, não posso negar. Aprendi exatamente com ele. Cheguei a São Paulo e fui atrás de trabalho. Desde cedo, aos 13 anos, comecei a trabalhar em casa de família. Éramos 4 irmãos, meus pais não podiam me dar tudo. Então aprendi cedo que trabalho conquista. Em 1988, com 18 anos, sozinha na Grande São Paulo, fui trabalhar no Mercado Veloso. Aprendi muito, cresci, conheci pessoas, conquistei coisas, mas, como toda jovem que sai de casa buscando liberdade, errei muito. Tinha pouca experiência, acreditava em tudo e em todos. Ainda não conhecia a maldade do mundo. Aos poucos, sonhos desmoronando, e viram aprendizado. Cada pessoa que passou pela minha vida deixou uma lição. Curiosamente, eu lembrava que, quando ainda estudava, passava em frente àquele mercado e dizia: um dia vou trabalhar aqui. 10 anos se passaram. E eu voltei. Naquela época, nem lembrava mais dessa profecia. Mas ali estava ela, materializada. Isso me ensinou algo que nunca esqueci. Não importa quanto tempo um sonho demore, ele pode se cumprir quando você menos espera. Depois de 1 ano e 3 meses, pedi demissão e voltei para Bauru. Meus pais já tinham se mudado de Bariri para Bauru, na rua Aureliano Cardia, atrás do Graal. Meu coração ficou partido ao deixar o Mercado Veloso. Mas meu pai insistiu tanto para eu voltar que tive medo de algo acontecer com ele e eu carregar culpa. Nunca fui uma má filha.
Sempre fui questionadora. E quando acreditava que minhas prioridades eram justas, eu fazia, mesmo passando por cima das vontades deles. Em 1991, trabalhei no mercado econômico, depois no Santo Antônio e em outros lugares. Muitos fatos ficaram pelo caminho, outros a memória apagou. Mas tudo, absolutamente tudo, virou aprendizado. Onde caí, aprendi a levantar. Essa história é sobre uma vida real, sobre alguém que nunca desistiu de lutar. Mesmo carregando crenças limitantes, mudanças constantes e dores silenciosas. Porque, no fim, quem sobrevive à própria história, transforma dor em força. Eu sobrevivi às mudanças, às rupturas, aos silêncios e às dores que nunca foram ditas. Transformei cada queda em aprendizado. Cada perda em consciência. Cada não em força para seguir. Porque nem tudo se perde. Algumas histórias não acabam, se transformam. Eu sou Soraya El Ramia. E esta é uma história real.